Alô! A volta do Pulando a Cerca. Pulando a Cerca não falta. Sai, mas volta. Dia 6 de março de 2015. O programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo, a equipe, participa intensamente. O Inácio, o Zader, Pedrinho, Ricardinho, o Zécio, tanta gente. O auditório hoje está cheio com a nossa volta. Olha só, o Pulando a Cerca, mais uma vez, é o seguinte, não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como avisa. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorianski, médico. O produtor é o jornalista Jorge Pessando. Pois é, essa nossa volta tem um significado especial, exatamente porque é a nossa volta. E a nossa volta representa a continuidade. E cada apresentação do Pulando a Cerca dá chance a uma parte do Brasil que pula a cerca. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Por que pular a cerca? Por cima, por meio, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado é muito menor. A gente consegue ver o outro lado pulando a cerca. E o outro lado tem ética, justiça, caráter, educação, saúde, bem-estar, lazer, cultura. Então, o nosso convidado hoje, na volta, é o simpaticíssimo, premiadíssimo, cultíssimo, gostosíssimo. Por que não? Toda pessoa aqui é uma pessoa gostosa e sempre tem uma história para contar. Sempre. Se não, inventa a história. E se inventou, sai da própria pessoa. Então, não tem problema. Mas, como eu estava falando, nosso convidado é o simpaticíssimo, premiadíssimo, Rafael Iolimatan Saar, cineasta, aluno dessa universidade, já foi aluno. Pula a serra, Rafael. Pulou, sentou. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Fez xixi? Fiz. É bom fazer xixi, senão fica apertado. Para pular a cerca apertada é ruim. Rafael Saar. Rafael, qual é a tua idade? Eu tenho 31 anos. 31, nem parece, né? Eu tenho 95, é um bebê. Bebê. Nasceu agora. E você nasceu aonde? Eu nasci em Volta Redonda, aqui no sul do estado do Rio. Volta Redonda. E como é que foi a tua infância em Volta Redonda? Eu sempre morei no mesmo apartamento com meu pai, minha mãe, meu irmão. Estudei no mesmo colégio sempre e aí em 2001 eu vim para cá. Mas como é que foi a tua infância em Volta Redonda? Foi nesse bairro que chama Parque das Ilhas, que fica no meio de ilhas fluviais do Rio Paraíba do Sul. Que chique, hein? É um bairro pequeno, com casas e predinhos de 4 andares. Você era CDF? CDF é um cara que estuda muito.
Eu era CDF. CDF? Era CDF. E você tinha amigos? Tinha muitos amigos. A maior parte do colégio mesmo. E no bairro também, brincava muito na rua. Mas os teus colegas achavam que você era CDF, era nerd. Eu passava muita cola no E colégio. era bom aluno, e que legal. Então, então você se sentia especial, porque era bom aluno, dava cola, era CDF. Bom, qual é o problema? Acho que sim. Cada um tinha sua especialidade, né? A minha era passar cola. Passar cola? Passar cola é bom, né? Receber cola é melhor, né, ainda. E, legal. E como é que foi a tua adolescência? Foi também ali no mesmo ambiente. Era estudar, brincar na rua. Brinquei na rua até a adolescência toda. Rafael, a tua família era grande? É um pouco grande, mas espalhada. Meu pai tem muitos irmãos, estão em São Paulo, em Minas. A minha família é toda de Minas, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E você tinha primo e primas? Tinha muitos por parte de pai e 2 por parte de mãe que moravam no mesmo prédio. Prima? Um primo e uma prima. E você brincava de médico com a tua prima? De médico, não. Não? Eu brinco até hoje. Brincar de médico com a prima é espetacular. É uma coisa que a prima merece. Ele ficou vermelho. Olha só, olha, Celso, mostra a equipe rindo. Olha a casa do Inácio. Olha só a equipe achando engraçado. Ele ficou vermelho. Daniel, melhor do que brincar de médico, ele brincava de cinema, Daniel. É Não, muito bom. ainda não. Eu vou perguntar a cada um. Gostou a casa do Zézer? Achou legal. Olha só, isso é uma grande brincadeira. Olha só, e a tua adolescência, você começou... Qual é a tua caminho para o cinema? Você via muito filmes quando era adolescente, criança? Via muito filme em casa, assim. Em Volta Redonda tem cinema de rua. Até hoje tem o Cine 9 de Abril, que é o maior da América Latina. Poxa! Mas não ia muito, não. Não tenho muitas lembranças de ir ao cinema lá, não. Mas, quando eu já estava próximo de mudar para cá, eu passei aí bastante, só via filme brasileiro. Não via filme americano. E por quê? Não sei, criei uma ideologia que só queria ver filme brasileiro, então vi os ruins. Diz os filmes brasileiros que você viu que fez a tua cabeça. Nessa época eu via, assim, os filmes estavam em cartaz, né? Eu lembro de ver Oriundi, Eu, Tu, Eles, são os filmes da época que eu via lá. Então, mas você mudou para cá sozinho ou a família? Não, o meu irmão veio antes, ele é mais velho, aí ele fez farmácia na UFRJ, e daí ele morava no Rio. Quando eu passei para a UF, ele veio morar em Niterói e eu morava com ele. Morei até me formar. Então, a tua adolescência foi em Volta Redonda, no Paraíso das Ilhas. Parque das Ilhas. É o Paraíso das Ilhas com a família. Então, tá legal. E quando você veio, você tinha ideia de que fazer? Não, eu não sabia o que ia fazer, na verdade. Aí esse ano de escolha foi difícil, assim, porque eu passava muito mal, ficava muito nervoso nas provas e para escolher o curso. Aonde? A escola? De aqui? vestibular, Vestibular. simulado e tal. Ia para o hospital tomar soro, vomitando, ficava muito Ah, nervoso. fala disso. Ia tomar soro porque estava pela dificuldade de escolher a carreira. É um nervosismo, assim, que eu tinha. E aí
Aí vi, assim, falando que quem não sabia o que ia fazer, fazia comunicação, que depois você pode fazer qualquer coisa. E aí eu tentei comunicação, eu queria passar na UFRJ na época. Aí não passei aqui na UF para publicidade. Ô, Rafael, você está falando um assunto extremamente interessante. A responsabilidade que o jovem tem para tentar escolher uma carreira por pressão social. Você acabou indo ao hospital tomar soro porque estava tão tenso, tão nervoso. Olha a pressão social que a sociedade, a família investe na pessoa mais jovem a resolver uma carreira e a dificuldade disso. Eu vou ser o quê? E a cobrança é enorme. Legal você falar isso aqui na televisão, no canal da Universidade, UniTV, que precocemente, antes de entrar, acho que 90% vive essa questão. Porque é uma escolha, assim, meio sem volta, né? Parece que você vai ter que tomar aquele rumo depois, por anos, ou para a vida inteira. E às vezes é um saco, né? E ter que sair da cidade também. Eu não queria muito sair, estava em dúvida. E lá não tem tantas opções, né? Tem UF lá, mas só engenharia na época. E até pensei em fazer engenharia. Aí você passou em comunicação. Passei aqui na UF para publicidade, né? Comunicação, habilitação e publicidade. Mas logo vi que não tinha nada a ver assim comigo. Mas terminei. Terminou? Terminei. Mas já a minha turma os amigos eram de cinema, as matérias que eu fazia eram quase todas de cinema. Quando eu fui para cinema mesmo, em 2005, já faltavam 4 matérias só. Aí eu fiquei fazendo filme. Então, Rafael, a minha pergunta é o seguinte: o cinema entrou em você ou você entrou no cinema? Eu entrei forçado, né? Porque não tinha lá em Volta Redonda, você não tem não passava pela minha cabeça que eu poderia fazer cinema. Você não tem essa perspectiva lá. Não, eu perguntei aqui. E aqui que eu fui ver que as pessoas faziam cinema. O cinema não existia assim do nada, né? Tinham pessoas reais, próximas, fazendo cinema e aí comecei a fazer logo os curtinhas e tal. Fiz muitos curtas na UF. Ele falou curtinho. Fala os curtinhos que você fez. Não, porque eu comecei fazendo curtas tem um festival, que é o Festival do Minuto. Então fiz alguns para o Festival do Minuto. E aí depois que aí eu fiz curtas maiores. Aonde? Tudo aqui na UF. Na UF. Mas de livre iniciativa, né? Não ligados a uma disciplina. E aí isso ainda estava em publicidade, já fazia os curtas. É isso. Ele está nervoso, né? Tô suando. Está suando? Olha só. Olha, mostra o copinho. Deixa eu beber uma. Olha, eu trouxe uísque para beber. Para acalmar. Mostra o copinho. Olha só. Está nervoso. Engraçado. O Rafael, eu já falei para você. Você coloca a câmera na frente do outro e filma. É fácil. E, ao contrário, é difícil, né? Mas não é fácil também botar a câmera na frente do outro, não. É mais difícil quando na câmera entre você. Mais difícil. É mais difícil. Nós estamos fazendo um documentário aqui, na televisão. Foi como é difícil. E tá bom. Aí você fez os cursinhas. O roteiro foi teu? Eu sempre fiz roteiro, dirigi e montei. Todos os meus trabalhos eu fiz essas 3 funções. E qual foi o curso que você fez com mais tesão? Que você gostou mais?
Foi em 2008 que eu comecei a fazer um curta que chama Homem-Ave. Homem-Ave. Isso. Onde eu- Aí ele era para a disciplina de fotografia, então foi o primeiro filme que eu fiz em película, em 35. É um filme que eu gosto muito. Só que ele ficou pronto ainda só em 2010, e nesse meio tempo eu fiz um outro curta que chama Depois de Tudo, que foi o último curta que eu fiz aqui. Você consegue colocar um roteiro abreviado Homem-Ave. Como é que seria o Homem-Ave? Bom, era uma experiência visual, porque era para a disciplina de fotografia. Então, eu escolhi fotos do Ney Matogrosso, no Secos e Molhados, e quis recriar aquela experiência visual daquele ensaio fotográfico dele na água, fotos do Ari Brandi. Então, e aí procurei o Ney, não conhecia, e ele fez a narração de poemas do Cassiano Ricardo. Legal, boa. Aí foi isso. O filme aí demorou a ficar pronto, e nesse tempo aí eu fiz monografia sobre o Joel Pizzini, sobre cinema de poesia. E o Joel estava fazendo um documentário sobre o Ney. Então aí comecei a trabalhar muito com o Ney, né? Porque eu estava fazendo um curta e fiz o filme do Joel também, que foi uma coincidência. E aí fiz um outro curta de ficção que o Ney é ator, o Ney e o Nildo Parente. Qual é o Chama Depois de Tudo. Depois de Tudo? E aí esse filme, que ficou pronto antes do Homem-Ave, circulou, passou em muitos festivais, ganhou prêmios e tal. E aí foi que ali eu decidi que eu ia fazer cinema. Você Né? ia ser cineasta. É. De verdade. É. Sem dar cola, ou recebeu cola ou deu cola? De verdade. Aí eu recebi a cola. Quem foi que deu a cola para você com mais? Foi acho que foi aqui na UF, foi o Tunico Amâncio. O professor Tunico Isso. Amor. Não, o Tunico dá cola para todo mundo. É, porque eu queria desistir, eu não estava conseguindo trabalho, eu queria desistir. Falei, vou virar comissário de bordo. Aí fiz... Por que o comissário de bordo? Não sei. Vou viajar, aí tomei Deve ser vacina. um homem ave. É. E aí o Joel me apresentou, o Tunico me apresentou o Joel, comecei a trabalhar com ele, aí vi que tinha algo para eu fazer. Então, o professor Tunico Amâncio realmente abre o caminho. Foi. Ele e o Joel depois, com quem eu trabalho até hoje. Então, você resolveu ser cineasta. E, a partir disso, a partir da premiação tal, você andou mais. Porque aí eu tinha expectativa de fazer filmes de ficção, né? Os curtas que eu tinha feito eram de ficção. Só que aí, quando eu conheci o Joel, os filmes dele não eram ficção, não eram documentário, não estavam em nenhum gênero. E aí esse filme sobre o Ney, que pode ser um documentário, talvez seja, aí eu quis entrar nessa, assim, do filme com personagem, e resolvi fazer um filme com a Baby, e depois o filme com a Luli e a Lucina. Então, falo primeiro o filme com a Baby. Foi um curta, médio ou longo? Ainda estou filmando. Você está filmando. Mas comecei bem nessa época, já antes de fazer o Yori Matan. Já estava filmando com a Baby, a gente ainda está filmando, mas sem previsão. E o grande sucesso foi o Yori Matan. Isso. Como é que você conseguiu recursos para fazer um longa-metragem chamado Yori Matan? O recurso financeiro veio em 2012, quando a gente ganhou o edital da Rio Filme com o Canal Brasil para longas, para documentários para TV. Mas o recurso humano veio bem antes, né? Porque o filme a gente começou em 2009. Eu comecei a ir para Lumiar, encontrar a Luli, filmar, cada hora com uma equipe, com amigos diferentes. E a Lucina aqui no Rio, então ficava nessa e formatando o projeto nesse tempo. Aí que a gente encontrou esses Super 8 que o Luiz Fernando, o companheiro dela, tinha filmado nessa comunidade em que elas viviam em Mangaratiba.
Então a gente digitalizou e viu que devia fazer um filme, porque tinha um material lindo. Então, isso foi em 2009. E aí só em 2012 que veio o dinheiro e a gente conseguiu. E o filme estrelou há pouco tempo no cinema da universidade, da UF, foi um sucesso. Fala mais da história de por que o Iorimatan? Iorimatan. O filme teve outros nomes até chegar a Iorimatan. Quando veio essa palavra, que é um termo que elas inventaram, com uma junção de signos Yorubá e Tupi, e quer dizer salve a criança da mata. Salve a criança da mata. E a música que tem no primeiro disco delas, Iorimatan Okearue, salve a criança Exu da mata. Então, veio daí, porque era uma coisa de abrir caminho. Então, a gente achou que ia abrir os caminhos. Rafael, vou metaforizar. E o Iorimatan significa salva a criança da mata, o caminho. Você foi o próprio Iorimatan. Você estava perdido na mata, em Volta Redonda, não sabia o que fazer e caminho apareceu. Então, essa metaforização, que é o nome do filme, em tese, serve para todo mundo. Mas salve o caminho na mata. A mata pode meter até medo. Ou é um grande caminho para se prosseguir. E o teu caminho acabou sendo o cinema. Apesar da dificuldade de começar em 2009 e terminar em 2014. Tem que ter um caminho de perseverança para conseguir isso. O outro começou, não acabou e vai continuar. Legal. Mas, Rafael, na tua turma de cinema, parece que você foi um destaque. Não foi? Mais uma vez deu cola. Na minha turma aqui na UF? Na UF de cinema. Não sei se um destaque, tem tanta gente que era da minha turma e que tá aí, o Alan Ribeiro, que ganhou agora em Tiradentes, que eu admiro muito o trabalho dele. Tanta gente que da UF, da minha turma, que tá melhor que eu. Melhor que você? Se fosse verdade isso, o Tunico, professor Tunico Amanso, não empurrava você pelo caminho. Não, eu tive sorte. Sorte? Tunico, foi sorte. Sorte? É só sorte? Ou perseverança? Eu também. Perseverança. Bom. Vamos falar mais do filme longa-metragem, o Iorimatan. O que significa para você o significado desse longa-metragem? E dessa época também. Eu acho que desde o Homem-Ave, depois que o Iorimatan, eu fui buscando e a Baby também, personagens que que eram transgressores assim no tempo, e acho que hoje também, de luta pela liberdade artística, de expressão, comportamento sexual. Então, o caminho é esse, assim, acho que sempre. Mas o Iorimatan é especial porque são duas mulheres, assim, que eu trabalhando no filme do Joel, O Olho Nu, sobre o Ney, tinham lá sempre Lula e Lucina, e na ficha técnica de todos os discos do Ney eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E ninguém conhece, né? Eu conhecia.
Algumas pessoas conhecem, mas não é, o grande público não Ah, conhece. não, verdade. Então isso me instigou, assim, como elas são tão importantes que eu não conheço. Quando eu conheci, eu entendi, e no filme o processo foi esse, entender por que eu não conhecia, né? E acho que a grande experiência do filme é essa, você saber que tem muita coisa incrível e além que está escondida. Rafael, eu estou pulsando, tá saindo. Tem que ter paciência, perseverança. Rafael, vamos falar de você. Qual é o teu lado transgressor? Tem um ganho de identidade com o cinema. Então, qual é o teu lado transgressor? Pode pensar à vontade. Eu acho que é justamente no cinema, assim. Não, o teu lado transgressor. Mas é o meu lado, o cinema. Os filmes que eu faço, elas estão dizendo o que eu queria dizer, né? Não, ali os personagens estão... Eu estou perguntando você por você, não o outro. Mas eu repito, o discurso que tem nos filmes é o meu discurso. Se eu não concordasse com aquilo, ou com o que elas estão dizendo, eu não estaria ali. Então, a minha forma de... Eu não sou bom falando, estou aqui nervoso. Então, a minha forma de expressar é no filme, no vídeo. Então, Rafael, o que os personagens do Oli Matanude e Lucinha colocaram tanta transgressão que você se identificou? Qual seria a fala dela para identificar você? Acho que a postura radical delas, assim, de só fazer o que elas querem e foda-se o resto. Se não é isso que eu quero, se as gravadoras querem impor uma música, um sistema que não me interessa, eu vou pro mato fazer o que eu quero. Caminho do mato. Então, eu acho que elas têm esse ideal até hoje, só fazem o que querem e acho que tem muito isso no filme, por isso elas se identificam e quiseram fazer o filme, então eu acho que isso é a essência do... Então, eu vou perguntar o seguinte para você, o que é que você quer? Eu quero poder me expressar e a forma de eu fazer isso agora, não sei amanhã, é através desses personagens que eu tenho trabalhado, da música, essencialmente da música brasileira. Então, Rafael, não é o formato assim que teria caminhos mais fáceis para eu trabalhar ou ganhar dinheiro. Sim. Mas não me interessa, né? Agora eu quero fazer isso. Exatamente. Ô, Rafael, olha só. Eu vou dar parabéns a você. Talvez seja a entrevista que a gente entrou mais fundo na pessoa. Eu sei que é difícil. Parece que eu estou dando uma saia justa, nada disso. Você está fazendo uma revelação de um processo, de um caminho da mata. E, claro que eu acho difícil, tanto para você como para mim, já que o programa não tem nenhuma pauta, nenhum roteiro, nenhuma censura. É como a vida. E a vida, a gente pode esconder tudo que aparece aparecendo, não dá para esconder, ou essa revelação. Eu estou achando uma coisa legal. Já você, né, acha isso? É verdade, Daniel. É verdade, está bem bacana. Agora, curiosidade, posso? Pode. No início, você falou que optou por só assistir filme nacional.
Não vou discutir conteúdo, tá? Claro, é opção sua, você gosta. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o americano faz talvez o melhor filme tecnicamente falando, né? Você como artista pode passar sem estudar o cinema americano desse ponto, sem falar de conteúdo, falar da técnica, da arte do cinegrafista, dá para ser? Não, isso foi uma decisão lá naquele tempo, quando eu estava lá em Volta Redonda. Mas aqui já não mais, assim, agora assisto. Olha só, a visão, o cinema é igual a música. Cinema em todo mundo é cinema. Se for uma coisa ética, com conteúdo, é bom de tudo. O cinema da Ucrânia, se for, é bom. O cinema da China é bom. Qualquer lugar é cinema, se for feito dessa forma. Conteúdo, caráter, ética. Comercial é outra coisa. E o Rafael Yorlimatan Saar coloque isso, o comercial não interessa. O que interessa é o cinema em si. Se é bom ou ruim, a gente pode julgar. Mas ele podia, hoje, tem no longa-metragem, o curso premiado, podia fazer filme comercial à vontade. E nesse caminho, talvez não saísse. Porque, assim, o formato que o sistema de fomento hoje busca não é o documentário, assim. Esse edital que a gente conseguiu a verba em 2012, essa linha de documentários não existe mais. No fundo setorial, você não consegue dinheiro para fazer documentários em longa. Só ficção, ou animação, ou série. Quer dizer, o documentário... E eu só tenho projeto de documentário, então... Eu não vou me forçar a fazer um outro tipo de filme só porque é um caminho mais fácil. Mas, assim, o cinema americano, passei a ver e hoje tenho assistido até muito, assim, inclusive filmes comerciais. Tem coisa muito boa. Olha só, o Rafael estava dizendo o seguinte, fazer cinema é muito difícil, mas é possível. Agora, fazer cinema e distribuir o filme é outra coisa. Só se distribui filme comercial que dá recurso. Então, o Yorlimatan, que é um documentário, uma coisa, numa época esquecida e atualizada, não tem espaço para distribuição, porque não dá. Hoje, no Brasil, o filme nacional só tem ator da televisão, que dá. E tem vários filmes, até muito bons, que estão na prateleira, né? Não, estão aí passando nos festivais. Festival sim, não é cinema. E cineclubes, tem um outro na internet, estão passando muito. Mas o cinema... Mas o que interessa para o mercado são as salas de cinema ali, ocupar um espaço que está totalmente dominado pela Globo, pelo cinema americano. Pela distribuição comercial, o modelo capitalista. É uma pena que a nossa televisão, a UniTV, é reduzida. Imagina se esse programa passasse na Sky ou na NET. Era um grande caminho de educação. Mas é restrito. Os canais de NET, Sky, tem que pagar. E, em geral, é reduzido a programação cultural. Então, esse caminho que o Rafael tomou, está tomando e vai tomar,
é um caminho ético. É difícil falar dessa, às vezes, frustração. É difícil falar e não ficar intenso ou nervoso dessa frustração de ser transgressor. E no Brasil, quem é transgressor é um caminho difícil. A mata, às vezes, é fechada. Não é? Rafael, fala mais. Nós queríamos ouvir você falando. Com nervoso, com ansiedade, tremendo, vermelhinho. Fala mais. Coloca a tua transgressão para fora. Você estava falando sobre o que eu quero e tal. Eu sou funcionário aqui da UF, né? Sou servidor público. Passou do concurso? Passei no concurso em 2011. E, enfim, faço um trabalho aqui na UniTV, gosto demais. E é o que paga as minhas contas, né? Mas esse tipo de trabalho além, quer dizer, eu saio daqui e vou trabalhar até de madrugada, porque, então, nesses outros projetos, porque eu quero. Porque eu podia sair daqui e ir pro bar, pra academia, dormir, e estava tudo certo. Não precisava fazer o que não me dá dinheiro, só me dá trabalho, né? Então, faço porque quero. Né? Filho porque quilo. Tá bom. Olha a cerveja, o uísque. Não é uísque, não, é água. O Rafael disse que fica com a boca seca, não? De tesão e nervoso. Tá bom. Rafael, fala mais a tua transgressão. Bom, agora estou começando um filme novo, também chama Peixe. Peixe? Peixe, sobre um artista aqui de Niterói que chama Luiz Capucho. Ele é músico e escritor também, e pinta. E o filme é sobre o processo de reabilitação dele. Como em 96 ele descobriu que era soropositivo e teve uma neurotoxoplasmose, enfim, várias sequelas físicas. Ficou um tempo sem voz e não podia tocar violão. Então ele teve que se reinventar e depois disso que as pessoas passaram a conhecer ele, de certa forma, e que ele passou a escrever livro porque não podia tocar. Então o filme é sobre esse renascimento. Pulando a cerca. Pulando a cerca. Eu sou o próprio pulando a cerca. Eu tive um AVC grave, não andava nem falava, estou aqui. Entrevistão do Rafael e Orlando Matão Sarra. É legal, essa pulando a cerca. E você pulou a cerca desde Volta Redonda até aqui. Quando você fez Volta Redonda, você nem sabia o que fazer. A pressão era tão grande que você acabava no hospital. Aí passou para publicidade, não tinha nem nada. Aí o cinema começou, nasceu. Você entrou no cinema, o cinema entrou em você. Parece que o cinema entrou em você. E você vai continuar, ou não? Por enquanto vou. Por enquanto? Por enquanto. O cinema comercial é capaz de comprar você? Não sei se comprar, mas não sei se tem tanto essa divisão do cinema comercial e autoral. Mas é claro que eu queria que meu filme passasse no Plaza, que todo mundo fosse ver. Não é isso, mas... Enfim, eu acho que deve ter um meio termo aí. Sim, mas para passar no prazo, você tem que entrar no esquema.
Não, eu sei que não vai. Não tenho essa ilusão. Então, o Luli Matão, com a Luli Lustinha, a vida toda não entraram no esquema. Não, elas pularam cerca. muita cerca. Claro. Por isso que o programa se chama Pular a Cerca. Pular a cerca tem uma conotação, aquela safada, ou o salto. Que as duas tiveram uma história individual, musical, com a família, que elas desistiram. Não é isso que eu quero. A Lucina, com o grupo Manifesto, ganhou o Festival da Canção e viu que não era isso que ela queria e largou para trás. A Luli, mesma coisa, fez disco, foi lançada com Elis, Taiguara, Inara Leão, e não é isso que eu quero. E aí, quando se conheceram, foram fazer música juntas, e aí tentaram fazer discos, os gravadores quiseram, não é isso que a gente quer, foram embora. E a história é parecida com a tua. Acho que a delas é mais interessante. Não, a dela é mais interessante que já passou. A tua está viva, está passando. Mas a transição é praticamente igual. Por isso que você está aqui. Não foi à toa que você chegou aqui. A transição. Eu, antes de terminar, vou dar outro parabéns para essa entrevista. Quem não conheceu o Rafael Sayar, conheceu bem agora. O Rafael é uma pessoa tímida, é difícil ter contato com ele a mais. E só na televisão. Olha só, o ano passado eu tentei conversar com o Rafael, eles não conseguiram. Na festa do fim do ano em Sarita. Passou um ano. Eu consegui trabalhar o Rafael, esse ano ele abriu o jogo. Então, quem não conhece o Rafael, o programa revelou o Rafael de verdade. Transgressor, é uma coisa legal, sério, honesto, com os seus propósitos. Eu acho que foi uma grande entrevista. Em geral, Rafael, a pessoa entrevistada fica se pavoneando. Eu fiz isso, aquilo, tal, sou a coisa legal. Esconde o que é difícil. Com você foi ao contrário. Por isso eu dou parabéns. Você revelou a dificuldade e escondeu o lado fácil. Se fosse para falar do lado fácil, não tinha nenhum aprendizado. Então, vou dar os parabéns a você pela tua timidez, pela tua dificuldade e pela tua revelação, que é um parâmetro, em geral, para todo mundo. Quando você falou, eu ia para o hospital, tomar soro, por nervoso, ansiedade, não saber o que fazer, isso revela milhões de idosos aqui no Brasil, ou no mundo, que vendo isso, então não é comigo sozinho, só, é com todo mundo. Então, e a dificuldade de conseguir chegar a algum caminho é muito difícil. Então, vou dar os parabéns a você, Rafael Iolimaçã Sarra. Diga as últimas palavras, pulando a cerca mais uma vez. Não, eu gostei muito também. Eu fico nervoso, mas eu gosto. Mas você também é um ótimo entrevistador, você conseguiu. Mas eu ainda estou tímido. Então, Rafael, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta. Vamos lá.
1, 2, 3, canta, coloca aqui, canta. 1, 2, 3. O que você quer que eu cante? A música, 1, 2, 3, pulando a cerca com você. A música é essa. Não. 1, 2, 3, Ele pulando a cerca com você. vocês. Mais uma vez. Valeu! Valeu.